Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos amigos que sempre nos acompanham através do nosso canal no YouTube, DG Medeiros. Mais uma vez eu peço para aqueles que não sejam inscritos, inscrevam no nosso canal para nos ajudar na divulgação dos nossos trabalhos, das nossas palestras, enfim, nos dar o suporte para continuarmos cada vez mais a nossa missão com o nosso trabalho. Lembrando sempre que nós temos semanalmente a nossa campanha de cestas básicas, campanha essa que já vem há muitos anos sendo mantida por nós e financiada pelos amigos que sempre nos ajudam. Mas a gente sempre está precisando um pouco mais e eu peço àqueles que, caso possam, nos ajude doando cestas básicas, alimentos, doação de dinheiro. Tudo isso é importante para a gente não deixar que essa campanha ela perca a sua continuidade, o seu sentido, que é ajudar aqueles que sentem fome e que infelizmente ainda é um problema que nós enfrentamos, apesar de todas as mudanças, mas o pobre ainda continua sofrendo pela falta do alimento que é tão importante, principalmente quando a gente vê crianças que acordam e não têm o que comer. E essa condição é difícil para um pai de família e, consequentemente, isso repercute em nós como sociedade e a gente tem que dar, de alguma forma, a nossa contribuição. Por isso que a gente tem sido sempre insistente nesse aspecto. Publicamos semanalmente as nossas entregas para que as pessoas vejam o nosso trabalho e se comprometam, caso possam, em nos ajudar. O tema que nós escolhemos para esta noite é Vida, Fonte Eterna. Tem um biólogo que diz que tudo que vive precisa viver. A vida é tudo que nós temos. Sabemos nós, como espíritas, que essa fonte eterna é uma grande verdade. Os processos reencarnatórios, que é tão bem defendido pela doutrina espírita, ele nos mostra que são nessas idas e vindas que nós construímos uma história, e essa história é a história de nossa vida. Então nós não temos outra coisa senão cuidar para que a gente possa, no transcorrer desse projeto de vida, fazer aquilo que é necessário para o nosso crescimento, porque tudo que Deus criou tende a evoluir. E a evolução faz parte fundamentalmente da nossa existência e da nossa vida. Hoje temos que ser uma pessoa melhor do que fomos ontem. E eu, para iniciar, eu peguei do livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas, a seguinte mensagem, quando ela diz: em meio a tantos crimes hediondos e a banalização da vida, nesta palestra poderemos encontrar respostas adequadas para a condição em que ficam os criminosos e as vítimas diante de tanta brutalidade. Então a gente começa exatamente fazendo uma avaliação do que seja a nossa vida no momento atual que vivemos. Ela aqui fala da parte da banalização, né? Como a vida está sendo uma coisa tão fútil, tão sem propósitos, sem uma definição, sem um projeto. Por isso que temos visto tantos jovens desistindo de viver. Estamos vivendo esse período agora, o chamado Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, que é o período que se comemora, ou se lembra, se lembra essa coisa tão difícil que é de entender que é, como eu disse, o ato de desistir de viver, como muitos praticam, né? E ele diz aqui, então, não há como a gente ser feliz vendo um mundo tão infeliz.
Não há como a gente pensar em paz se o mundo não nos oferece um programa de paz. Mas o que está acontecendo é uma coisa muito séria, que é a era do indivíduo, a individuação. As pessoas elas estão muito mais preocupadas nos seus objetivos, nos seus interesses, e com isso há um comprometimento muito grande da família como estrutura de base. Sei que os processos reencarnatórios, como eu disse, eles têm esse propósito de colocar numa mesma experiência espíritos que precisam estar juntos, ou pelo amor ou pela dor. Muitas vezes, num lar em conflito, reclama daqueles que ali vivem um ambiente de paz e de entendimento. As provas da vida, elas estão dentro desse contexto. Então eu tenho diferenças, porque nós somos diferentes, e o que nós sabemos como seres humanos é que é interessante, importante a gente ter isso como uma questão de vida. E todos nós temos que, de alguma forma, pensar no que vai fazer, que projetos eu devo encaminhar ou delinear como proposta de existência e de vida. E ela continua dizendo, as ondas magnéticas que dos desvirtuamentos da lei natural acompanham o causador do ato inseparavelmente. Essas ondas magnéticas que ele aqui fala são as ondas mentais, porque o lar ou a família é o maior centro de indução mental. O que é indução mental? É um lugar onde se encontram pensamentos que se assemelham ou se aproximam por serem de uma mesma ordem. O mal atraindo mal, o bem atraindo o bem. Então, num ambiente onde há uma manifestação de desequilíbrio, é natural que todos que ali participem ou participam tendem a desequilibrar-se. Por isso que a gente tem que estar sempre hasteando a bandeira da paz para viver um mundo de paz, principalmente no lugar onde a gente convive com maior intensidade. E ainda diz, as marcas de tal desequilíbrio só deixam o campo vibratório da criatura quando ela devolve a ordem cósmica, ou seja, ao universo em forma de atitudes interior e conduta exterior, o que desarmonizou com violência e vigilância. A lei de causa e efeito, ação e reação traduz exatamente isso. Aquilo que você provoca, você tem que assumir como aquele que provocou. A lei de Deus, ela é muito justa, ela não atende a nenhum de nós se não for por esse meio da avaliação da consciência de cada um. Você sabe o que fez, não precisa que ninguém lhe diga. Você sabe dos erros que cometeu, você sabe do mal que praticou, e é importante a gente entender aquela grande alerta que Jesus nos fez da reconciliação. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E esse inimigo é exatamente isso que ele aqui retrata, ou que ela retrata como ideia. Meu inimigo é aquele que eu carrego dentro de mim. Porque muitas vezes a gente se vê em situações desagradáveis, situações difíceis, no convívio social, tanto familiar como no trabalho ou na relação humana, mas o maior conflito que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia é um conflito interno. Eu não sei quem fui ontem para estar vivendo o que eu vivo hoje. Eu não sei que marcas eu adquiri para que elas estejam fixadas em mim no momento de hoje, no momento atual. E a vida é um processo de eterna reparação. A gente tem que estar sempre corrigindo rotas, realinhando, muitas vezes, caminhos, e fazendo do que se pode fazer, ou o que se pode fazer, para que você possa ter a certeza de que está cumprindo com aquilo que deseja cumprir. Sei que a gente muitas vezes se vê na obrigação
de enfrentar determinadas coisas ou fatos que não nos agradam. Isso também faz parte da vida. Por quê? Porque muitas vezes o sofrimento, a dor, tem um propósito, tem um objetivo, e nós precisamos fazer uma leitura mais madura, mais equilibrada do que seja esse fato ou essa circunstância que está de alguma forma me incomodando. E aí a gente vai partir para um embate, quando muitos chegam a se degladiar com seus projetos, com sua realidade, e na maioria desiste ou retarda o processo que precisa ser continuado como proposta de vida. E aí, para que isso aconteça, são necessários, na maioria das vezes, séculos e séculos de lutas e sofrimento em encarnações dolorosas e solitárias. Eu acho que o interessante aqui, quando ele fala em encarnações dolorosas e, sobretudo, solitárias. Porque todos nós vamos ter que voltar ao cenário da vida. Interessante é que, nessa proposta de entendimento, a gente segue sempre um caminho. Deus é a longa estrada, nós somos o caminho. Mas à medida que a gente vai caminhando, é natural que a gente vá se despojando de algumas coisas que passam a fazer peso naquele trajeto que é tão difícil de ser executado. E eu vou deixando atrás ou para trás as coisas que eu não estou conseguindo carregar. São os meus problemas, as minhas frustrações, as minhas faltas, vão ficando tudo no meio da estrada. Mas é importante lembrar que quando você chegar lá mais adiante, ou até mesmo no final, uma luz vai ser acesa dentro da sua própria consciência e vai dizer assim, você tem que voltar. Tem que voltar para trazer tudo. Tudo que você deixou é seu e você precisa ter tudo isso em dia para prestar contas a essa estrutura tão infalível que é uma vida plena, uma vida absoluta, como nós comentávamos em palestra anterior. E o que é uma coisa absoluta? É perfeito. Tudo que é perfeito reclama a perfeição. E as nossas atitudes, muitas vezes, sem que haja um comando ou uma orientação, elas nos levam a situações de imperfeição. Cometemos erros, porque somos espíritos imperfeitos. Ou estamos na condição de espíritos imperfeitos. O imperfeito aqui não é um adjetivo, mas é uma classificação, porque, com certeza, nós sabemos que a Terra predestina-se ou predestinou-se a ser um mundo de provas e reparações e expiações. E provas, vocês sabem que não é coisa fácil, nem sempre é tão fácil, porque nem sempre estamos em dia com conteúdo para ser bem avaliado. E as notas virão, e muitas vezes elas não nos contentam. E aí vem a tristeza, muitos se desiludem, querem desistir, mas não há outro meio, senão se realinhar com o processo do ensino, buscar novos conhecimentos, fortalecer as ideias e enfrentar a vida novamente, que é o que ele chama aqui de uma reencarnação, que muitas vezes é dolorosa, como a gente tem visto, pessoas que nascem em situações bem difíceis, são aquelas que já trazem de forma prematura doenças que não são tão fáceis de serem curadas, são doenças que trazem sofrimento, não só para a pessoa que é portadora, como também para aqueles que estão ali no entorno, porque esses processos kármicos, ele além de individuais, muitas vezes eles são coletivos. Porque a mãe, ou essa mãe tem que cuidar a vida toda de um filho que traz problemas de natureza mental, ou problemas fisiológicos, ou uma disfunção, seja ela qual for. A gente tem visto isso e, por incrível que pareça, e para a tristeza nossa, tem aumentado muito o número de pessoas portadoras de doenças que são doenças já pré-existentes. E, com certeza, esse fator pré-existente não está na existência atual. São herdeiros de vidas passadas, vidas estas que não foram vividas da forma como deveria ser. E aí vem as consequências que não são castigos e nem punição. Deus jamais se colocaria na condição de castigar ou de punir quem quer que seja, porque Deus é amor.
O amor não pune, o amor não castiga e nem julga. Isso está dentro de cada um de nós. Viver o seu dia, viver a sua hora, os seus minutos, isso é de uma preciosidade sem tamanho para um ser que precisa corrigir a sua rota e manter uma vida. E ele finaliza dizendo, não é Deus quem define a punição, mas o próprio criminoso que quer de todas as formas livrar a consciência do fardo da culpa e do remorso que carrega. Quem de nós não carrega culpa e remorso? Porque a raiva é natural. Todos nós temos nosso lado do instinto, o nosso lado mais primitivo. E muitas vezes nós sentimos raiva, até mesmo como um mecanismo de defesa. Mas quando a raiva ela não é bem administrada no nosso inconsciente, na nossa forma de ser, e ela se exacerba, ela se transforma em violência e agressão. E quando ela é reprimida, ela se transforma em ressentimento. Então, muitos de nós somos portadores de ressentimentos, de mágoas, e temos esse lado que muitas vezes até surpreende a cada um de nós quando somos pessoas agressivas. Isso tem sido muito comum nos dias atuais. Muitas vezes, os efeitos dos equívocos do ontem, se fazem em condições lamentáveis de desequilíbrio emocional no presente. Eu não fiz o que deveria ter feito, mas eu sou obrigado a fazer. Isso repara e grita dentro de nós. E a gente precisa agir. Daí, os incontáveis casos de depressões crônicas, medos inexplicáveis, fobias alienantes, exigindo da ciência psicológica pesquisas aprofundadas em busca da melhoria das condições de vida de cada pessoa. E ele aqui fala de um transtorno, dentre tantos que a gente ouve falar, que é o de maior intensidade, que é a depressão. A depressão tem vitimado muita gente. É comum hoje você encontrar pessoas lamentando ou comentando o seu quadro depressivo. Mas o que é a depressão? A depressão é uma tristeza que insiste em ficar. Porque quando a gente tem a capacidade de resolução das coisas da vida, facilmente a gente se livra dos pesos. Eu vejo uma passagem muito interessante de Jesus, quando ele fala exatamente desse peso. Bem-aventurados, né? Aqueles que entendem que seja a vida e os problemas da vida. E a gente se sente muitas vezes sobrecarregado. Por quê? Porque a gente guarda muita coisa que não deveria guardar, como eu falei, o remorso, o ressentimento. Questões não resolvidas, elas vão se acumulando dentro de uma área chamada inconsciente. Esse inconsciente é um depósito de ideias, de pensamentos, de sentimentos e de emoções que ali se fixam. E é preciso a gente ter um domínio muito forte sobre ele. Senão a gente se entrega a esses pensamentos negativos. Então o depressivo, ele rumina a tristeza. Ele é de natureza incapacitante. Ou melhor, a depressão é de natureza incapacitante. Ele perde o sentido da vida, se sente incapaz de tomar decisões, e aí vai para o recolhimento, o afastamento, e encontra como refúgio um quarto escuro e uma cama para se deitar. E ali é difícil sair, se não for buscar, ou se não buscar uma ajuda, a vida para ele perde todo o sentido. Geralmente, todas as pessoas que atentam contra a vida, elas são portadoras de um quadro depressivo. E tem uma depressão que nos chama mais atenção, que eles chamam de depressão endógena. É uma depressão que ela não tem fator reativo. Porque quando a gente perde alguma coisa e não entende o porquê da perda, a gente fica triste e até demora um pouco a ficar dentro desse quadro. Então a gente chama de depressão reativa.
ou seja, o fator que está existindo para que eu assimile ela dessa forma como eu estou assimilando. Mas existem depressões que não tem como se justificar, porque a pessoa diz, por que eu estou triste? Se eu tenho tudo, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma família organizada, eu tenho um casamento equilibrado, eu sou uma pessoa de bem, e por que eu estou triste? E essa depressão, ela tem um significado muito grande e está totalmente projetada em experiências de vidas passadas. Ele já reencarna trazendo, demarcado na área do seu inconsciente, esse fator que precisa ser corrigido. E muitas vezes são transtornos de difícil cura. Temos outro transtorno que tem se comentado muito, TDAH, transtorno déficit de atenção e a hiperatividade. Porque fala-se de uma velocidade que está sendo cada vez mais acrescentada na vida diária de cada um de nós. Essas metas que a gente tanto ouve falar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Muitas vezes as pessoas se perdem nessas atividades, nesses compromissos, esquece de si mesmo. Chega ao final do dia, ela vê que cumpriu todas as tarefas, quem sabe aquelas que ela se determinou a cumprir, mas o mais importante ela não fez, foi cuidar de si mesmo. A gente precisa se cuidar. A gente tem um corpo, é um sistema que precisa viver homeostaticamente em equilíbrio. E não é permitido permanecer durante muito tempo nesse desequilíbrio, porque ele não tem uma capacidade de suporte. São reações químicas que ocorrem simultaneamente dentro do nosso corpo, e se a gente não tiver como ordenar essas reações, elas começam a provocar os problemas de saúde física e também de saúde mental. Tudo isso a gente precisa cuidar. Amar ao próximo como a si mesmo, ele dizia, cuide de você o quanto você pode e deve cuidar do outro, para que você possa viver em harmonia. Nós temos os quadros fóbicos alienantes, como ele aqui cita. Né? Fobia é medo, o medo que muitas vezes não tem o sentido de existir ou de ser. São aquelas pessoas que têm aquelas fobias, né? Pessoas que têm muitas vezes aversão a determinadas coisas que não apresentam nenhuma ameaça, mas elas sentem-se ameaçadas. Né? E os quadros fóbicos hoje se pronunciam de uma forma muito intensa. E que é interessante observar é que nós estamos criando uma geração que de início já está apresentando todas essas características. A gente tem visto aqui e atendido crianças já com casos graves de depressão e TDAH. E aí vem outras patologias, outros transtornos que são tão evidentes. Então, é preciso a gente ter cuidado. E cuidar da gente significa viver uma vida que precisa ser vivida em toda a sua plenitude. Mas diante de tudo o que foi dito, nós não podemos esquecer que o mundo ele é mantido por duas leis fundamentais. A lei natural, que é a que atende a todo o processo da natureza, mas existe a lei maior, que é a lei moral. É essa que a gente está aqui comentando. A forma como eu penso, como eu conduzo minha vida através das minhas ações. E tudo isso se limita ou se entrega a um processo maior, que é a lei do amor. Se Deus é amor, tudo o que Ele criou e toda a sua lei se baseia nesse sentimento que é tão importante, que é o amor. Então, dentro dessas leis naturais, nós temos outras leis. A lei de causa e efeito. Toda causa advém de um efeito, ou provoca um efeito. E todas as vezes que você trata dessa maneira, ou vê dessa maneira as coisas, você passa a ter uma consciência maior. Então, se eu causei o mal, como efeito, eu vou ter a resposta do mal que causei. A lei ela não permite que seja diferente. Então, todas as vezes que você for vítima de algo que esteja em desacordo com você, com seus pensamentos,
Tenha certeza que isso foi criação sua. Ninguém cria um fato desse na vida do outro. Cada um é senhor de si. As pessoas interferem, até atrapalham a gente, mas elas não são responsáveis pelo que somos e pelo que fazemos, em termos de pensamentos e de ideias. Nós temos outra lei, essa é fundamental. Uma lei que eu acredito que depois da lei da vida, seja a mais importante, que é a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a livre escolha. Tudo que nós comentamos até esse momento está exatamente pautado nesta lei. A lei do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que eu tenho de escolher aquilo que eu quero para mim. Mas quando a gente associa o livre-arbítrio com causa e efeito, a gente vai ver que quando a gente escolhe errado, a gente vai ter que assumir o erro pela escolha que fez. Ah, mas eu tenho uma vida infeliz. Sim, você talvez tenha sido a grande contribuidora dessa infelicidade. Porque o que acontece? As pessoas, elas são carentes por natureza. Todos nós temos uma vida de carência. Precisamos um do outro. Ninguém é feliz sozinho. E para ser feliz eu tenho que ter alguém que consiga comigo compartilhar essa felicidade. Mas é preciso você ter um limite para saber tratar disso. Não entrega ao outro aquilo que é propriamente teu. Quantas pessoas que nos procuram dizem, eu preciso de alguém que me ame. Eu estou vivendo a síndrome da vida da mal-amada ou do mal-amado. Gente, isso não pode existir como realidade de vida. Se uma pessoa não quer ficar na minha vida, pois vai embora. Cuide da sua vida que eu vou cuidar da minha. Se a gente não dá para formar uma sociedade em paz, que sociedade é essa que vive em guerra? Eu sei que a gente tem as dificuldades que são naturais, o desentendimento, isso é muito legal quando é bem administrado, porque é nas diferenças que a gente encontra a ordem. Quando uma pessoa numa sociedade reclama pela sociedade, é porque ela preserva a sociedade. Quando o sócio ele se preocupa com a parte dele, a sociedade está ruída. Quando numa relação você está preocupado com o seu bem-estar, unicamente seu bem-estar, ela está começando a ter dificuldade de permanecer. Então é preciso que a gente diga, o que é que a gente pode resolver junto? Vamos brigar pela causa. E que a causa seja comum e seja benéfica para mim, tanto quanto é para você. Ninguém é feliz vivendo ao lado de uma pessoa infeliz. Então o livre-arbítrio, ele comporta todo esse tipo de realidade. Eu sou livre. Eu acho que Deus foi muito inteligente, como sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele colocou isso. Imagine se a gente tivesse um comando na nossa vida. Qual era o sentido que essa vida teria? Se eu não preciso decidir nada, tudo já está decidido. Se eu não tenho direito de escolher a roupa que visto, a casa que moro, a pessoa com quem eu vivo, tudo isso já estaria programado, que monotonia seria essa vida? Como é que eu consigo viver? Aonde é que está a minha felicidade? Porque o livre-arbítrio diz assim, você é feliz pelas escolhas felizes que você faz. São as minhas conquistas. E nessa conquista aí vai estar junto toda a minha luta para chegar ao resultado que eu tanto esperava. Outra coisa que também é importante como lei, a imortalidade. Nós não morremos, vivemos como se fôssemos morrer sendo imortais. A gente tem uma contagem regressiva, claro. Quando a gente nasce já começa a morrer. Mas quem morre não sou eu. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. E meu espírito, se ele foi criado por um ser que é eterno, no mínimo eu sou infinito. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim, seria Deus, porque a gente não tem a menor ideia do que seja Deus. Como Humberto Rodan dizia, que Deus é esse que em tua consciência cabe. Não cabe. Deus é absoluto, nós somos relativos. Então nós tivemos e temos um começo,
Começamos de algum lugar, de alguma forma, mas a gente não vai nunca acabar. Então, isso é uma notícia muito boa. Por isso que você tem que preservar aquilo que você construiu dentro de você, porque isso será de eterno. Há de eterno em você. Seria um Deus também muito injusto. Olha, se eu conheci nessa minha experiência de vida uma pessoa que eu amei, por que no momento da morte, ou no momento em que cessa as funções orgânicas de um corpo que morreu, esse amor morreu, acabou? Não pode, não teria sentido algum. Então eu vou continuar amando. E as pessoas perguntam, sim, mas aonde está? Onde está meu parente, meu irmão, meu pai, meu filho, minha irmã, que desencarnou, ou seja, que morreu? Digo, está no mesmo lugar que cabe a sua consciência. E eu vou me encontrar? Claro que eu vou me encontrar com aqueles que um dia fizeram parte de um momento da minha vida. Porque essa vida não é uma coxa de retalho. A vida é traçada por fios que estão entrelaçados. Então é lógico que isso tem um sentido verdadeiro, e a gente sabe, através das literaturas espíritas, conhecemos na obra Nosso Lar a vida de André Luiz. E quando ele, no mundo espiritual, ele consegue superar o período do umbral e vai para a colônia propriamente, e ali ele começa fazendo um trabalho de uma catarse natural, vai para aquelas câmaras de retificação, onde aqueles espíritos ali são mantidos e tratados como se fosse um hospital aqui na Terra. Naquele momento eles começam a revisar todo o processo da vida que eles tiveram. E eles, muitas vezes, são até mantidos, de alguma forma, pelos passes magnéticos para não abrirem a mente, porque muitos não comportam para ver num só instante tudo o que ele, com certeza, ele praticou de coisa errada aqui na Terra. Porque nós praticamos erros, e esses erros nos consomem. Eles cobram de nós os resultados, as retificações. Mas André Luiz, ele consegue ali no Nosso Lar, pela força da vontade que ele possuía, pela orientação que ele teve, chega um momento em que ele consegue atingir aquilo que ele desejava, e ele pede ao ministro Clarencio para vir visitar a família que ele havia deixado aqui na Terra. E eles pediram para que ele não fizesse isso, que deixasse por um momento tudo como estava. Deixa a família lá. Você está aqui, a família está lá, está tudo bem. Não, mas eu queria ver minha família. Deixei filhos jovens, filhos novos, uma mulher muito amada. E depois de tanto pedir, eles concedem a ele esse direito de vir estar espiritualmente junto da família. E ele vem com uma equipe de espíritos, justamente que já previam o que poderia acontecer, e ali ele encontra uma realidade que ele não esperava. Ela já estava consociada com outra pessoa. E ele sente um desespero e até um sentimento de raiva tão grande que o umbral começa a se fixar novamente na mente dele. Tudo que ele fez de evolução começa a retroceder. Que a vida é assim, ela nos leva, nos move para frente e nos puxa para trás. Tem hora que a gente está se sentindo um anjo, tem hora que a gente se sente um demônio. E aí ele começa a ruminar pensamentos negativos contra aquilo que ele estava vendo, e de imediato ele é retirado dali. E ele é chamado a atenção por aqueles espíritos que vão dizer, olha, ou você muda seu pensamento ou a gente vai embora, porque você está sendo prejudicado e está prejudicando. Se você ama, como você disse, amar sua esposa, devia estar feliz, porque ela está construindo uma vida de felicidade, não é com você, mas com alguém. Porque o egoísmo faz com que as pessoas sejam amadas e possuídas por nós que amamos. A gente não deixa essas coisas tão facilmente. E aí
ele consegue modificar seu pensamento e até ajuda aquele esposo, ou o segundo esposo da sua ex-mulher, esposa, ele ajuda e ele consegue voltar à sua condição e volta ao plano espiritual, ao nosso lar, totalmente modificado. Então isso é importante a gente ver. É coisas que não se acertam com facilidade. E aí ele vai entender a lei, que é outra lei que a gente chama aqui, atenção, que é a lei da evolução. Tudo na vida precisa evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Ah, mas eu sou um pobrezinho. Não, não é por aí. Não é por aí. Todos nós somos filhos de um mesmo pai, produtos de uma mesma condição, frutos de uma mesma realidade. Ah, mas Jesus foi o filho escolhido de Deus. Não. Pai nenhum, se é que a gente pode considerar Deus como um pai, tem filho escolhido. Para um pai, todos os filhos são iguais. Jesus é tão igual a nós. Agora, o que acontece? Ele é igual na essência, na estrutura, na formação. Só que ele é um aluno muito mais adiantado na escola da vida. Ele é um espírito perfeito e puro, o que nós não somos. Mas se há uma escala e nós estamos dentro da escala, é porque podemos chegar aonde? Aonde ele está. Por isso que ele dizia, podereis fazer o que eu faço, ser o que eu sou e muito mais. Ele não se fez de rogado, querendo ser aquele que estaria acima de tudo e de todos. Mas ele se considerava a pessoa certa, para o momento certo, porque ele veio com esse propósito. Porque a vida de Jesus se resumiu em 3 fatores. Os milagres, ele não gostava de milagres. Aqueles milagres feitos era para dar uma prova da condição dele. Era para chamar a atenção do que as pessoas estavam perdendo, que era o sentido da fé. A ponto dele dizer, foi tua fé que te curou. Num mundo onde a ignorância prevalecia de forma muito intensa, a gente vinha de uma proposta de uma lei mosaica, dentro por dentro, olho por olho, praticamente, e ele traz um projeto de amor. E aí veio também as predições, ele sabia de tudo o que estava acontecendo e o que poderia acontecer. Ele, como governador do planeta, ele podia predizer tudo isso. Mas a parte fundamental do projeto dele eram são os seus ensinos morais. Uma vida que precisa ser vivida e mantida por uma ordem de um pensamento que é exatamente voltada para o que nós chamamos do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o manual de instrução de vida para todos nós. Sem ele, nós estamos perdidos. E principalmente dando sentido àquilo que foi a maior mensagem deixada até hoje, não só na Terra, segundo os Espíritos dizem, para todo o universo, que foi o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Um sermão que falava de 8 virtudes, desde a humildade até a caridade. Virtudes estas que sem elas nós não temos como ter uma vida como deveríamos ter. Partindo desse princípio, a gente consegue entender que ele dizia, com toda certeza, que nós iríamos passar por situações difíceis, mas que teríamos condições de superá-las, como temos até hoje, porque não existe em nenhum de nós uma proposta de uma experiência que não possa ser consagrada, que não possa ser resolvida. Todas as nossas dores serão curadas. E é importante a gente ter isso com uma certeza. Por maior que seja o sofrimento, ele vai passar. E ele vai deixar dentro de cada um de nós a esperança, a certeza e, sobretudo, a força interior. E se caso, ou por acaso, você sentir que nessa vida você não alcançou aquilo que você desejava, aí não tem outra coisa senão a volta, a reencarnação.
Interessante. Tudo isso são leis que gestam e mantêm a nossa vida como seres. Então a gente precisa estar sempre atento para esses fatos que são tão comuns no nosso dia a dia. E aí vem os dois aspectos de vida. Vem um aspecto biológico, tem início e se desenvolve para chegar ao fim. É assim, como eu disse, o nosso corpo, né? Essa indumentária que a gente usa temporariamente para ficar aqui, seguindo leis e ordens que são necessárias. Por uma necessidade, nós temos que passar por essa prova que nós estamos passando e que, com certeza, esse corpo precisa ter todo o cuidado, porque muitas vezes as pessoas antecipam o tempo de vida dele aqui na Terra. Nós temos todos uma programação a ser seguida, um projeto de vida. Eles dizem assim, você vai e provavelmente você vai viver 50, 60, 100 anos, ou até um dia, um ano, depende da experiência de cada um. Mas isso pode ser modificado? Pode. Esse tempo, tanto ele pode ser expandido, como ele pode ser contraído. Então eu posso ter vindo para viver 80 anos e aos 50 anos eu dei cabo da minha vida pela maneira como eu vivi, pelos hábitos, pelos costumes, porque existem dois tipos de suicídio. Existe o suicídio sumário, aquele que a pessoa toma naquele momento e atenta contra a sua própria vida, mas existe um outro suicídio subjetivo, que é aquele suicídio lento. São as pessoas que abusam de determinados hábitos, costumes e vícios, sabem que tem como resposta um fator negativo, mas elas não saem. São os usuários de drogas, como eu disse, e outros abusos que as pessoas cometem, inclusive também no sentido alimentar. É preciso a gente cuidar desse corpo porque ele nos foi dado para um tempo. E esse tempo ele está, de alguma forma, administrado por eles que fazem parte desse projeto. Nós não estamos aqui sozinhos. É ledo engano pensar nisso. Existem estruturas muito mais avançadas do que a nossa, conduzindo nossas vidas aqui. Ela não vai interceder na vida de cada um, porque a gente sabe que o livre-arbítrio não permite que assim seja, mas ela sabe do comando de tudo. Então Jesus, como sendo o mestre, aquele que vem nos trazer todas essas informações e seus ensinamentos que perduraram e perduram por todos esses tempos, né? Quanto tempo? Mais de 2000 anos que a gente teve a presença dele aqui, mas os seus ensinamentos se fixaram na consciência de cada um de nós. Eu sempre tenho dito, é muito fácil falar do Evangelho, difícil é praticá-lo. Poucos chegam a praticá-lo como ele deveria ser praticado. E nós temos nosso aspecto espiritual metafísico, né? Tem um início que desconhecemos e jamais teremos um fim, como nós aqui já tínhamos comentado. Quando a gente fala em vida, a gente não pode deixar de falar de um fator muito interessante. Desde o começo da humanidade, lá no início da filosofia na antiga Grécia, que começaram a estruturar normas de vida, né? Filosofia, amor ao conhecimento. E eles começaram a trazer propostas de sociedade, de família. Inclusive, o Sócrates foi vítima de um projeto de mudança de estrutura familiar e social, que foi de encontro ao poder, ao domínio, e, consequentemente, ele, com isso, pagou com a vida. Mas uma das coisas que a gente precisa ter e prestar mais atenção são as religiões. Por quê? Porque na maioria das religiões, ou a maioria das religiões, elas eram geocentristas. A Terra era o centro do universo, não existia nada além do que a Terra, como lugar de vida. E nós sabemos que isso não pode mais ser admitido, porque Deus não criaria todo esse universo com bilhões e bilhões de galáxias, planetas, sóis, para um planeta que fica no quintal praticamente de uma pequena galáxia, que é a Via Láctea, ter vida. Então a gente tem que entender que nós não estamos aqui
nem pela primeira vez, nem somos unicamente daqui. Nós somos seres universais. Quando a gente estuda a física quântica, como nós estudamos aqui, a gente teve uma ideia melhor do que seja isso. Nós somos seres que fazemos parte do universo. E esse universo está à nossa disposição para ser povoado ou habitado por aquele que estiver de acordo com aquele mundo, com aquele lugar. Não adianta você colocar uma pessoa sem experiência no lugar que é preciso ter experiência. Então, a Terra, ela se destina a cumprir aquilo que foi programado. Mas é importante a gente entender que, como eu disse, ela não é o centro de tudo. E ele diz assim: tudo que está acima da terra é céu, tudo que está abaixo é inferno. Como se a terra fosse plana, como assim pensavam eles naquela época. Que todos que seguissem rigorosamente o que a sua religião, a sua crença pregava, sua alma iria para o céu. Se você está em dia com sua igreja, com seu centro, com sua crença, você vai para o céu. Caso contrário, você vai descer, ou seja, você vai para o inferno. Imagine Deus fazendo isso como um juiz. Você é bom, fica aqui, você é ruim, pode ir embora. Então seria muito injusto sobreviver ou viver dentro de um sistema de avaliação tão cruel como esse. Então, não podemos mais acreditar numa coisa tão primitiva em termos de ideia. Então, minha consciência é quem vai ditar o projeto de vida que eu viverei, em que viverei. Se eu sou bom, eu vou para um lugar bom. Se eu não sou bom, eu vou para um lugar que não é bom. Mas não significa que eu tenha que ficar eternamente, porque o umbral, o próprio nome já diz, umbral é passagem. Umbral é um spa, um lugar onde você fica para depurar determinadas coisas que você não conseguiu, de alguma forma, depurar aqui na Terra. É um processo de avaliação interior. Você vai ver coisas que você cometeu, que não deveria ter cometido, mas você não vai ser penalizado, não vai ter ninguém ali com o direito de fazer valer a vontade dele perante algo que vinha lhe castigar ou lhe punir. Não. Você vai ficar ali reparando. Por que fez isso? Por que não fiz? Uma vez que você tenha reconciliado-se consigo mesmo, assumido o seu erro, de repente você vai ter a oportunidade de rever em forma de atitude, de projeto de vida. Isso é muito legal. Então as religiões, elas fazem exatamente o oposto, na sua maioria. Claro que nós não estamos aqui criticando essa ou aquela religião, porque elas também têm um propósito muito positivo, são elas que ajudam muito o projeto social, faz as pessoas serem melhores. Uma pessoa que tem sua crença, sua religião, ela com certeza tem tudo para ser uma pessoa melhor. Então os movimentos religiosos, eles têm um papel muito importante no mundo todo. Cada um com seu papel, cada um com sua proposta. Mas existem coisas que a gente precisa dizer. Então as religiões dizem que nós temos uma alma, quando na realidade somos uma alma e temos um corpo. Nós espíritas entendemos que no dia do nosso corpo morrer, voltaremos para o plano espiritual. Ao morrer, a alma não se torna uma coisa abstrata, como também é nos ensinado, ou foi nos ensinado, uma coisa sem sentido. O próprio Paulo de Tarso, naquele tempo, já afirmava: morre corpo animal, ressuscita-se ou renasce corpo espiritual. Então, ao invés da morte, há uma transição. Eu saí de um estágio e fui convidado para outro estágio. Terminei meu tempo aqui, agora eu vou para ali, para acolá, não sei, dependendo da minha condição evolutiva. Os médiuns videntes, quando veem os espíritos, os veem no formato humano. Isso porque somos um conjunto de 3 realidades. Nós somos um espírito, nós somos um perispírito e nós somos um corpo físico. Tudo isso é concomitantemente ligado. Ninguém sabe aonde termina o corpo físico e começa o perispírito, o corpo espiritual.
Isso tudo está dentro de um mesmo momento. Quando o corpo físico ele cessa a sua função vital, ou seja, a sua função de vida, de imediato o espírito se afasta do corpo e volta para o plano espiritual, dependendo da evolução daquele espírito. Porque talvez vocês não saibam, tem muitos que desencarnam, aliás, que morrem, mas não desencarnam. Muitos ainda estão aqui nesse entorno, porque não conseguiram energia suficiente para alçar um voo maior. É esse o propósito. E foi isso que Jesus veio fazer. Nos estimular a sermos uma pessoa melhor e, consequentemente, quando daqui partirmos, irmos para um lugar melhor, onde a gente possa ter a continuidade ou a possibilidade de continuar uma vida que até então havia sido ou foi interrompida naquele momento, como ele aqui diz. Agora, quando a gente fala de história ou sentido de vida, a gente não pode esquecer que a cada um segundo as suas obras. Você é senhor daquilo que você traz consigo, pela história de vida que você tem e a história de vida que você carrega. Outro fator muito interessante, como nós comentamos, é que há muitas moradas, já dizia ele, na casa do meu pai. E que moradas são essas? São esses orbes, esses planetas que estão aí à disposição de cada um de nós para termos uma vida como sendo a continuação da vida que já vivemos aqui. E ele aqui finaliza dizendo, onde está o teu tesouro, está o teu coração. É interessante é que a gente observa isso de uma maneira muitas vezes tão subjetiva. Quando Jesus falava desse amor, né, um amor que seria um amor desinteresseiro, né, que a gente precisa trabalhar, porque nós amamos no sentido da posse, do ter, e esse amor incondicional nos critica, nos provoca a sermos pessoas mais conscientes de si mesmo. Não há outra maneira senão a gente tratar isso de uma forma mais objetiva, procurar ser uma pessoa melhor. Então, na condição atual, pessoas mergulhadas na carne cruzam com outras de nível espiritual totalmente diferente. Nós não somos tão iguais como pensamos. E para que nós possamos viver, é necessário que sejamos diferentes. Por quê? Porque é na diferença que a gente constrói o processo de evolução. É suportando muitas vezes a diferença, suportando uma diversidade, um conflito, qualquer coisa dessa natureza, que a gente consegue ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais segura de si. Então, no plano espiritual, tudo é diferente. Lá o trabalho para a retificação moral é intenso, muito estudo e uma preparação para o retorno obrigatório. Porque muitos ainda acreditam que a morte é um descanso, como alguns dizem. Ah, morreu, descansou. Poxa vida, é onde se trabalha mais. Porque você lá vai ter que fazer um bocado de coisas que até então você não teve a oportunidade de fazer. Primeiro, retificar o passado. Reconstruir toda uma história. Recapitular cada momento que você passou. Aquilo que foi bom, soma. Aquilo que não foi bom, a gente diminui para mais tarde fazer uma reavaliação e, consequentemente, se melhorar naquilo que a gente não conseguiu ser tão bom quando aqui esteve. E aí ele prepara todo um projeto reencarnatório e volta. As coisas que ele conseguiu retificar, ele traz como proposta de mudança, mas algumas coisas ele não consegue. Por isso, como eu disse a você, existem os karmas, como eles tanto falam. Karma é ação, não é castigo. Então, cada um vem com o seu karma. Nasce na família que muitas vezes foi programada para que ele nascesse. Nem sempre é a família que se deseja, nem é o ideal como se pensa, mas é o necessário. Por isso que eu digo, onde Deus coloca, Ele sabe como colocar cada um de nós. Se tem uma coisa nesse sentido que Deus não erra, é no sentido da vida que cada um de nós precisa ter. E assim a gente vai cada vez mais alcançando os nossos objetivos. Esse é o sentido da vida. E transformar e ser uma pessoa melhor. Não preciso ter, eu preciso ser.
Ser é você estar consigo, pleno, consciente daquilo que você faz. E está cada vez mais lutando pelo seu objetivo, pelo seu ideal. A vida humana aqui na Terra é um grande desafio. Esse desafio é uma proposta que todos nós temos que estar em dia com ele. Então nunca reclame daquilo que você não conseguiu, porque com certeza não era o momento, nem era próprio para ser conseguido naquele instante. E assim a gente termina. Eu quero agradecer a vocês e uma boa noite.